Boa noite, senhor presidente, vereadora Flávia, nobres pares, funcionários da casa, público presente, sejam sempre bem-vindos a esta casa, não é? Então, quero começar reforçando também aqui o meu apoio à causa do Conselho Tutelar. Quando a gente analisa a estatística, não é, nos assusta principalmente a gente entender ou a gente ouvir que existem casos ainda em 2018 dessa maneira, não é? Claramente são pessoas que estão fora da sua consciência ou distúrbio que provoca uma maldade nas crianças, não é? Não dá para a gente falar desse caso, que é infinitas vezes mais grave, a questão do abuso, assim como também o abuso físico, a questão do abuso que a gente viu a semana passada, não é? Aqui, infelizmente, na nossa região, ainda existem pessoas capazes de desviar dinheiro da merenda, não é? Aquela frase entra na nossa mente, pessoas capazes de dizer, dá ovo para essa criançada aí, é a mesma pessoa que a hora que tiver a oportunidade vai cometer um crime, isso é crime. Então tenho total apoio, eu defendo já essa bandeira e tenho aqui um parceiro, né? Vou reforçar, dia 18 de maio, a gente precisa pensar e é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, cada vez mais a gente precisa da técnica, não é? Nada mais justo do que os profissionais pedagógicos que enxergam como combater, não é? Combater, na verdade, prevenir. A prevenção vem das próprias crianças. Então, reforço aí o meu apoio. Não é? Outro assunto que eu quero falar também, falar um pouquinho da questão da negociação sindical, especificamente na questão dos funcionários públicos. A gestão moderna de pessoas, não é? Quem gosta um pouquinho aí da literatura, o Chiavenato, que é o especialista, quando ele trata do gerenciamento de pessoas, a gente precisa resgatar uma coisa que eu percebo que, por algum motivo, o Vinhedo se perdeu aí. Por que eu falo isso? Porque a partir do momento que o próprio poder público ele se pronuncia tirando direitos do trabalhador, isso me mostra ou me parece que está faltando diálogo. Não é? Então é necessário que a gente intensifique a luta. Não é toda a vitória que a gente tem da maneira que a gente gostaria. O que é uma vitória fácil? Abriu a negociação, citou o assunto e resolveu o problema. Infelizmente, a gente não tem visto a resolução dos problemas, específico no caso da negociação sindical. É necessário uma retomada do diálogo, das duas partes, não é? A prefeitura precisa o básico, que é ouvir, e o próprio funcionário público se envolver nas causas também. Não é esse modelo sindicato antigo, que o sindicato faz tudo por si só, não existe mais. A gente já vivencia isso na prática, não é? É necessário o envolvimento das pessoas. Se aquilo que te afeta não te provoca uma reação, aquele que vai se pronunciar para dar o aumento ou não tem nenhuma preocupação, não é? Não se vê intimidado, ou mais do que intimidado, não se vê incomodado, né? Então eu estou falando bem teórico aqui, porque a questão é teórica, não é? Precisa negociar, e a negociação é com diálogo. Na semana passada estive presente aqui nessa casa, junto com outros vereadores, o presidente Nil Ramos, o Edu, o Marquinhos e o Rubens Nunes, e eu dou aqui, manifesto mais uma vez a minha participação no manifesto. Né? Eu conversei com alguns esse final de semana e fiz questão de dedicar uma parte do meu discurso aqui para esclarecer qual a necessidade desse grupo de comerciantes aqui do centro e ali do portal, que eles estão incomodados principalmente por dois motivos. Não é só para a gente se relembrar. Então, o papel dos vereadores, não é, muito bem realizado pelo presidente Nil Ramos, é o básico nesse caso, que é intermediar a conversa. Então foi levada uma proposta para a prefeitura que eles precisam de uma resposta do manifesto que já foi protocolado, inclusive, na prefeitura. Eles fazem umas solicitações aqui de alterações, eu vou ser bem objetivo, mas basicamente é retomar o conceito da nossa cidade. Eles deram dois exemplos que são importantes no meu modo de entender. Quem chega na nossa cidade ali pela região do Portal, e antigamente descia, logo na descida ali da entrada na Avenida dos Imigrantes, tinha uma visualização muito clara da Matriz Santana e automaticamente a pessoa associa a Matriz ao centro da cidade. Não é? Hoje quem vem
e chega na cidade tem uma dificuldade. É meio que automaticamente ali a logística, o fluxo de veículos te empurra para fora do centro, não é? Então isso é uma reivindicação desses comerciantes. O outro ponto que eles pediram para a gente analisar, na verdade, para o Poder Executivo analisar, é a alteração na 9 de julho. Segundo palavras deles mesmos, a alteração infelizmente prejudicou o comércio local, não é? E o que os deixa preocupados? Porque desde 2016, palavra deles, eles não têm uma resposta do Poder Executivo, não é? Então, quando foi levado essa nova tentativa de diálogo, a Prefeitura devolveu a resposta, que foi a reivindicação de 15 dias atrás, e fez, com a nova proposta, montar um grupo de trabalho, etc. e tal, etc., paritário, uma parte da associação que representa os comerciantes oficialmente, mais uma parte do pessoal que se manifestou. Isso os deixou muito irritados. Vou aqui traduzir o sentimento que eu verifiquei na reunião. Eles ficaram irritados por uma simples e única razão. Desde 2016, que foi montado o grupo, nada aconteceu. Não foi realizada uma reunião na presença dessas pessoas que pediram esse estudo. Então, as duas situações que os intrigam e os deixou, de fato, a palavra certa é irritado mesmo, porque não tem sentido você esperar 3 anos ou 2 anos para novamente montar um grupo de trabalho, etc, etc. Eu sou a favor do grupo de trabalho que a gente usa no setor privado, chamado Fast Response. É resposta rápida. Então, se todos nós participamos de uma reunião que demora mais do que meia hora, essa reunião não vai ter nenhum futuro. Não é? Então, você monta um grupo de trabalho para discutir uma situação que já está proposta. Então, eles pedem ajuda, e aqui o Edson sempre presente, né, nessa casa, Edson. O que foi combinado no final da reunião, a Câmara de Vereadores de Vinhedo vai protocolar um ofício junto ao Poder Executivo para que dê essa resposta. Eles querem saber, é possível retomar as propostas que eles sugeriram ou não é possível? Eles querem a resposta, não é? E uma resposta técnica seria melhor ainda, para que quando a gente escutou, né, e uma das outras frases também bem colocada, os comerciantes disseram o seguinte: por que agora é tão difícil para fazer o planejamento, se quando foi alterada foi rápido e não foi consultado os comerciantes? Palavras deles, não é? Então, essa semana convido também os demais vereadores, eu vou colocar um requerimento pedindo esse estudo que foi realizado lá em 2014, com base em que informação foi alterado o trânsito da cidade. E aí me passa na cabeça uma questão democrática que eu acho que a gente também precisa retomar. Não tem nada de demagogia, né, e longe disso, mas a partir do momento que a gente não ouve os próprios moradores, a gente não tem nenhum mínimo de diálogo e não tem nenhum mínimo de apoio. Eu fico pensando, não é? Como é que a gente vai conquistar ou como é que a gente vai liderar alguém se a gente não dá o exemplo novamente? Então, essa casa vai, através da presidência, né, protocolar um ofício e o setor responsável, que é a Secretaria de Transporte, precisa rapidamente dar resposta para esse manifesto aqui, que eu acho que é o mínimo que eles esperam da nossa participação. Eu quero, infelizmente, citar um tema que é recorrente aqui na cidade e nas nossas falas, novamente a questão da insegurança na cidade. Esse final de semana, no local onde eu moro, e é um local que, estatisticamente, a gente não tem a resposta se é o bairro que tem mais assaltos na cidade de Vinhedo. Mas o Altos do Morumbi é um dos que, infelizmente, sofre constantemente esse tipo de situação. E aí o morador estava, de fato, muito nervoso e com razão, porque ele saiu para trabalhar e quando retornou, infelizmente a casa tinha sido assaltada, não é? E aí o que eu quero trazer de proposta para a cidade? Não é? Escapar um pouquinho também dessa discussão, não é? Se você reclama, você está contra a cidade, se você não reclama, você está contra o morador, e eu acho que a gente já tem, essa casa já tem essa experiência para dar um pulo a mais, virar essa página e buscar uma solução. Então a minha proposta essa semana, vou conversar amanhã a reunião do Conseg, eu dou aula à noite, mas eu vou encaminhar um ofício para o Conseg, como vou encaminhar para a Secretaria também, para os demais órgãos, a Polícia Militar, etc. Porque a gente precisa de uma estatística que ela é realizada pela Polícia Militar, não é? Tem até um representante da Polícia Civil. Automaticamente
a Polícia Militar também mostra os seus resultados. Não é? Eu não quero, de nenhuma maneira, interferir na situação ou interferir no trabalho da Polícia Militar. Eu não quero saber a estatística, porque isso pode, ou não é verdadeiro, ou não é permitido, né, que a gente analise a estatística, mas o que é verdadeiro é o balanço que a Polícia Militar faz. Então a pergunta que a gente tem que fazer é, dos casos que foram realizados, ou que aconteceram em 2017 e 2018, quantos conseguiram a solução? É isso que a gente quer saber. O ano passado, só uma curiosidade, só o meu gabinete, e os demais vereadores também trabalharam sobre esse assunto, o meu gabinete protocolou 3 indicações. Uma em janeiro de 2017, uma em outubro, no começo de outubro, e uma outra no final de outubro. Porque, infelizmente, a gente precisa de ajuda. Se a gente não é a questão pedagógica, se é mostrar para a cidade que a cidade não está insegura, que esses dados rapidamente apareçam. Quantos casos foram solucionados? Quantas câmaras estão funcionando? Quantas situações nós estamos colocando, por exemplo, a GCM em apuros, vamos chamar assim. Não é porque a gente falou aqui que é uma verdade absoluta. A verdade absoluta são os dados. Se eu estou falando aqui e alguém me prova que a cidade não é insegura, que mostre os dados. Sábado foi o 4º caso, só esse ano, no Altos do Morumbi. O 4º caso de assalto. Me peço perdão aqui, eu não sei se eu falo se é furto ou se é assalto. Enfim, a casa foi violada, não é? Então, na verdade, é um furto, né? Foram 4 furtos, não é? A gente precisa repensar e precisa retomar. Não é para agradar o vereador, mas é para que a população, mais do que se sentir segura, ela de fato esteja segura. Essa é a minha contribuição. E aqui eu quero só, para terminar a minha fala, reforço aqui o que foi falado antes. Infelizmente, tenho recebido muitas reclamações também da questão da falta de remédios. O ponto positivo deste final de semana, também me chegou a informação da questão da vacinação da gripe. Tem uma melhoria ali que eu vou também essa semana sugerir, porque algumas situações, a mãe tem levado a criança e a criança, ela tem mais ali de 5 anos, ela não pode tomar vacina se não tiver uma prescrição médica, não é? Então, uma sugestão é que para o ano que vem, essa criança que esse ano já tomou e de repente essa vacina pode ser disponibilizada, a gente economizar essa etapa. Porque eu presenciei, né? A minha filha, uma tem síndrome de Down, então naturalmente ela entra ali na permissão, o outro, ele precisa da autorização do médico. E aí a própria sugestão da enfermeira ali, ela falou isso. Você não busca um médico para que ele faça uma prescrição. Então, se a gente tem a capacidade de prevenir de uma maneira mais efetiva, que a gente possa fazer. Esse é o ponto positivo. Uma preocupação nesses meus 2 últimos minutos, quero reforçar aqui a questão do plano diretor para a cidade de Vinhedo. É um assunto que a gente não pode deixar ele como um assunto paralelo ou um assunto que não seja de total importância. Venho aqui de novo trazer algumas sugestões. Na verdade são dúvidas, não é? Como a gente não pode participar de segunda-feira, eu acredito que rapidamente aí eu vi uma movimentação, né? A própria secretaria se propôs a fazer em horários diferentes. Mas aqui algumas coisas que me fazem pensar que eu acredito que Vinhedo precisa rapidamente se estruturar. Primeiro, a gente pode colocar no plano diretor um termo chamado integração entre as cidades. A integração entre as cidades ela é muito clara quando traz boas maneiras, que nós chamamos no setor privado, ou lições aprendidas. Não é? O que uma cidade como Louveira, como Itatiba, como Itupéva e Valinhos, que são aqui os nossos limítrofes, o que elas têm de bom que Vinhedo pode absorver? Não é? O exemplo da Santa Casa de Itatiba é um dos grandes exemplos. O que eles fazem diferente que é possível a gente conseguir trazer benefício para a cidade? Uma outra sugestão, uma política pública com planejamento municipal para habitação. Hoje, né, foi retirado dessa casa um projeto de lei que falava da questão do CDHU. Não é? O CDHU, a proposta da prefeitura era para que fossem utilizados no máximo, né, quem concorresse com 3 salários mínimos, é isso, né? E o CDHU do governo do estado, ele exige 10 salários mínimos. Então, essa casa, nós cobramos uma posição, porque senão a gente vai liberar um apartamento na cidade e quem ganha 10 mil reais pode concorrer. Eu não sou contra quem ganha 10 mil reais, mas será que a gente não pode colocar no plano diretor uma sugestão para que seja todo ano destinado uma verba da cidade para a gente não depender só do estado?
para que, num planejamento aí daqui 15 anos, Vinhedo vai estar estruturada para habitação e moradia popular para a cidade de Vinhedo. Não é? Então, a minha sugestão aqui é que a gente se envolva com o plano diretor, que nós questionamos o plano diretor, porque senão a cidade de Vinhedo pode, infelizmente, não ter um futuro razoável para os moradores. Uma boa semana a todos, por enquanto é só.